E se eu falasse pra você que a empresa que fornece a tua internet poderia monitorar tudo o que acontece na sua casa? Saber cada vez que tu tá em pé ou quando tu tá sentado, quando tu tá na cozinha ou quando tu tá no quarto, conseguisse saber tudo o que acontece e sem utilizar qualquer tipo de câmera ou qualquer tipo de microfone. E que além disso, o dispositivo que vai permitir que ela faça isso já tá instalado na tua casa. E que muito provavelmente tu tá vendo esse vídeo utilizando isso. Bom, foi isso que alguns cientistas de dados da Universidade de Carnegie Mellon nos Estados Unidos descobriram. Mas antes da gente falar sobre isso, vocês precisam assistir a cena desse filme aqui. Beautiful, isn't it? Beautiful, unethical, dangerous. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone. And a high-frequency generator receiver. You took my sonar concept and applied it to every phone in the city. With half the city feeding you sonar, you can image all of Gotham. This is wrong. I've got to find this man, Lucius. Bom, basicamente o que foi descoberto é que se você combina a tecnologia de Deep Learning, de aprendizado de máquina, junto com o sinal emitido pelo Wi-Fi de uma casa, é possível recriar um modelo 3D de uma pessoa. Tu consegue só com a interferência do corpo de uma pessoa em relação ao sinal de Wi-Fi, descobrir qual que é o posicionamento dela, se ela tá, sei lá, com a mão pra cima, ou se ela tá sentada, ou se ela tá em pé, e saber exatamente o posicionamento dela dentro do cômodo, simplesmente utilizando a interferência do sinal de Wi-Fi. Bom, então estes cientistas aqui da Universidade de Carnegie Mellon publicaram esse artigo chamado de Dense Pose from Wi-Fi, ou seja, algo que poderia ser traduzido como a posição densa utilizando o sinal de Wi-Fi, para conseguir estimar o posicionamento de uma pessoa. Sei lá, os caras instalaram ali uma antena de Wi-Fi, mapearam como que o corpo humano interfere no sinal da internet, treinaram um modelo específico para isso, e eles conseguiram recriar imagens em 3D do posicionamento dessas pessoas, só com base no sinal do Wi-Fi. E se a gente parar pra pensar uma coisa que faz total sentido, né? Sei lá, o roteador, se a gente coloca alguma coisa na frente, com certeza isso vai ter um impacto no sinal de Wi-Fi. Todo mundo sofre com esse problema de ter algum ponto na casa onde o Wi-Fi não pega muito bem. E isso é causado, obviamente, por causa das interferências, as coisas que estão na frente entre o local que você está e o roteador. Então se você posiciona um ser humano na frente de um roteador de Wi-Fi, ele com certeza vai afetar a onda de rádio que é transmitida. Então se você treina um modelo de Deep Learning com diversos posicionamentos de pessoas e como esse posicionamento afeta o sinal de Wi-Fi, você consequentemente consegue ter um modelo de inteligência artificial que só com base na interferência do Wi-Fi consegue recriar esses modelos 3D. Ou seja, consegue saber exatamente o posicionamento de uma pessoa dentro de um ambiente. Ou seja, consegue saber exatamente o posicionamento de uma pessoa dentro da sua própria casa. É claro que aqui nesse estudo, eles usaram várias antenas de Wi-Fi para fazer esse mapeamento, para ter uma maior precisão. Então eles passam um sinal de Wi-Fi captado por essas antenas e a interferência disso no corpo do ser humano por dentro desse modelo de inteligência artificial e consegue saber esse posicionamento. Bom, mas se eles utilizaram diversas antenas de Wi-Fi para conseguir fazer isso, talvez uma casa que só tem um roteador esteja protegida disso. Bom, talvez você tenha apenas uma antena de Wi-Fi na tua casa. Só que com certeza você tem diversos dispositivos conectados nessa rede de Wi-Fi que também transmitem e recebem sinal e que poderiam estar substituindo uma dessas antenas aqui nesse estudo. Bom, então basicamente só com um sinal de Wi-Fi você consegue recriar um modelo 3D e o posicionamento de uma pessoa dentro de uma casa, utilizando uma tecnologia totalmente comum, um roteador de internet, que todas as casas de classe média do mundo inteiro possuem. Somente combinando essa transmissão de sinal com um modelo de machine learning, e essa informação pode ser obtida. Então isso é uma coisa muito doida de se pensar. Porque se de fato isso aqui realmente funciona, e sei lá, daqui a pouco as empresas de telefonia percebem que realmente isso pode ser interessante, monitorar o que as pessoas estão fazendo dentro das suas casas, bom, a tecnologia para executar isso eles já têm. Então seria só uma questão de querer realmente fazer isso. E talvez o mais doido em relação a esse modelo é que quando eles compararam isso daqui com um modelo mais normal de criar um modelo 3D com base em imagem, eles perceberam que utilizar esse modelo que usa sinal de Wi-Fi ou utilizar outro modelo que utiliza imagens, o resultado final do modelo 3D era praticamente o mesmo. E isso quer dizer que você usar o sinal de Wi-Fi para estimar o posicionamento de uma pessoa é tão bom quanto você simplesmente vai ter uma foto dela. Só que no fundo, os autores desse artigo dizem que tem um lado do bem em relação a isso. De que isso daqui poderia ser utilizado, claro, para monitorar seres humanos em um determinado ambiente, mas que seria algo mais friendly, algo mais amigável
do que a utilização de câmeras, por exemplo. Então com essa tecnologia você conseguiria fazer um monitoramento de um ambiente sem a necessidade de câmeras, só utilizando o sinal do Wi-Fi. E isso seria mais amigável porque, né, ninguém gosta de ter uma câmera apontada pro seu rosto. Então em algumas situações de monitoramento, simplesmente monitorar o sinal do Wi-Fi e a interferência das pessoas em relação a esse sinal, talvez fosse mais simples e menos forte do que ter um monte de câmera espalhada por um determinado lugar. Mas é claro que isso pode causar um impacto absurdo para a privacidade, como a gente viu ali no filme do Batman. Imagina se começam a usar essa tecnologia com base no sinal de Wi-Fi ou de internet dos celulares, né? Porque todo mundo possui um celular no bolso hoje em dia. Então se você começa a triangular esses celulares, você consegue ter simplesmente uma visão 3D do mundo inteiro. O local onde as pessoas estão e o posicionamento delas. Literalmente, se elas estão sentadas, se elas estão em pé. Enfim, é uma coisa meio bizarra de se pensar. Então talvez daqui a pouco as pessoas não vão nem mais precisar comprar aquelas câmeras pra ver se tá tudo bem quando você não tá em casa. Você vai poder simplesmente acessar o aplicativo do teu roteador e o negócio vai criar um modelo 3D da tua casa mostrando tudo que tem dentro dela. E principalmente se tem algum ser humano que não deveria estar ali.